Hoje nós vamos falar sobre Clean Architecture no front-end. E aí galera, beleza? Eu tenho estudado um pouquinho sobre a questão do front-end. Eu nunca desenvolvi para o front-end, eu não manjo de React, Angular, Redux e toda a sopinha de frameworks aí do front-end, mas eu quero começar a estudar essa parte porque me parece muito importante e uma parte essencial no desenvolvimento de web. E uma questão que eu estou particularmente interessado é em como aplicar conceitos, por exemplo, de Clean Architecture ou de arquitetura hexagonal, Ports and Adapters, no front-end. Então, como é que fica numa aplicação web moderna, utilizando os conceitos de arquitetura limpa, como fica o front-end? Eu tenho visto umas coisas por aí, algumas coisas eu não concordo. Por exemplo, eu não acho que você deve replicar a estrutura da Clean Architecture do jeito que ela é diretamente no front-end. Porque, de maneira geral, o front-end ele tem outro interesse, ele está muito mais ligado a Graphical User Interface, a interface. E a interface é uma coisa mais externa. Então, o front-end na Clean Architecture estaria mais na parte externa da arquitetura. Porém, se a gente pensar bem, isso depende muito do quê? Do tipo de aplicação. Se a gente pensar numa aplicação Rich Client ou Thick Client, aplicações nas quais o cliente é muito complexo. Então vamos pensar, por exemplo, num Google Docs da vida. A gente começa a perceber que não dá para deixar para o front-end somente as funcionalidades de interface gráfica. Ou seja, muitas das funcionalidades, muitos dos casos de uso do Google Docs estão implementados no front-end, na aplicação cliente. Então, como é que fica isso, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso e a minha ideia é que venha mais material sobre isso à medida em que eu vou entendendo melhor como aplicar esses princípios no front-end. Mas me parece o seguinte, veja se você não concorda comigo. Quando o cliente é thin, quando ele é magro, ou seja, ele implementa realmente os interesses mais relacionados com interface, então, de fato, ali no front-end, a gente só vai ter uma parte do MVC implementada e alguma lógica de navegação. Mas parece-me que nesse tipo de aplicação não tem domínio no front-end, não tem caso de uso no front-end. De fato, esse front-end vai estar implementando camadas mais externas da arquitetura limpa. Agora, quando o cliente é mais pesado, ele tem mais complexidade, mais regras de negócio, aí a coisa complica. Por quê? Parece-me que alguns casos de uso, por exemplo, podem estar implementados no cliente. Por exemplo, olhando lá o Google Docs, todas as funcionalidades de alterar o texto estão implementadas no front-end. E para mim, isso são casos de uso. Uma funcionalidade que a gente tem lá é o Search and Replace, certo? Então, eu vou procurar uma string e vou trocar para uma outra string. Isso para mim é um caso de uso e a implementação dele está obviamente no front-end. Você não vai fazer uma comunicação com o back-end para trocar todas as strings para o back-end te retornar o texto alterado. Isso vai deixar a aplicação muito lenta, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a comunicação entre o front-end e o back-end é como se fosse uma chamada função muito cara. Quando está tudo junto, uma aplicação desktop, por exemplo, tudo bem. Você pode deixar a coisa bem arquitetada conforme a Clean Architecture. Os casos de uso vão estar todos lá no core do seu sistema, as entidades de domínio também, e a coisa fica bem limpa. Agora, numa aplicação web, na qual você tem essas regras de negócio da aplicação no front, acaba que parece-me que você vai ter algum caso de uso, ou seja, regra de negócio de aplicação implementada no front-end. Quando a gente olha para os exemplos que o Uncle Bob dá, de aplicação web, parece-me que ele tem em mente uma aplicação que tem cliente magro, ou Thin Client. Dá uma olhada para você ver. Então esse daqui é o capítulo 22 do livro Clean Architecture, e ele mostra esse cenário aqui que ele chama de um cenário típico de um sistema Java baseado em web que utiliza um banco de dados. Então repara que a parte do front-end ficaria com um controller, um presenter e um view model. Ou seja, não há regras de negócio, nem de domínio e nem de aplicação no front-end. Nesse tipo de aplicação, eu até entendo que realmente
o ideal é você fazer assim, certo? Você deixa só o controller, o presenter, o view model e a view em si na web, no front-end. Agora, em aplicações em que o cliente é mais rico, é mais complexo, pode ser que você tenha alguma regra de negócio implementada lá. Então essas são algumas questões que eu estou estudando e eu achei um material muito legal que eu queria recomendar aqui para vocês, que é do Khalil Stemler. Eu já falei sobre esse cara aqui, ele é um desenvolvedor lá da Apollo GraphQL e é um cara espetacular, fala de coisas relacionadas com as coisas que a gente fala aqui de Clean Architecture, TDD, Solid, usando TypeScript e Node.js e também de DDD. Então dá uma olhada nesse guia que ele pôs aqui de arquitetura no cliente. Então esse daqui é o guia, tá? Chama-se Client Side Architecture Basics. Tá? É um guia que ele fez aqui para a arquitetura do front-end. Tá? Então ele começa bem do básico mesmo, fala sobre o React e o Redux que ele aprendeu em 2015 e fala que ele fez uma bagunça utilizando essas tecnologias no front-end. A arquitetura que ele estava utilizando realmente não utilizava boas práticas de projeto. Depois ele fala sobre a arquitetura em si, então para entender o que a gente precisa para uma arquitetura de client-side, aí ele fala sobre Model View Controller, Model View Presenter, e o legal é que esse guia é bem gráfico, né? Ele coloca vários diagramas aqui que facilitam o entendimento do que está acontecendo. Depois ele fala sobre princípios, tá? Ele fala de Command Query e outros padrões, fala sobre as camadas que você tem no cliente, né? Então aqui, por exemplo, ele divide entre Presentation com lógica de UI, Container, Interaction, Transport e Persistence, e como você faz então para estruturar uma boa arquitetura no front-end. Então vale a pena dar uma olhada nesse material, eu estou dando uma estudada nele, estou fazendo uma aplicaçãozinha, como eu falei para vocês, de anotações, né, tipo um Notepad, e vou fazer o front-end dela e vou tentar utilizar esses princípios aí colocados pelo Khalil Stemler. Depois eu vou colocar o link para você dar uma olhada nesse guia e nós vamos falando mais sobre esse assunto mais para frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.